Olha, acompanhar o desenvolvimento de uma criança é uma coisa fascinante, né? Ver cada fase, cada nova descoberta, É incrível mesmo. mas, assim, às vezes o caminho, ele não segue exatamente o que a gente espera. E alguns sinais podem acender um alerta bem cedo. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Isso. Hoje a gente vai mergulhar nos transtornos globais do desenvolvimento, os TGDs. Coisas como o autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, Que são condições complexas, né? muito. A gente vai usar como base, olha, um artigo bem interessante da Cielo, também informações da Sociedade Brasileira de Pediatria e outras fontes para tentar entender melhor, sabe? E focar no papel da psicologia nesse cenário todo. Que é fundamental. Com certeza. Então, a ideia é essa. Vamos tentar entender o que são esses transtornos, por que é tão importante perceber cedo e como o apoio certo, incluindo da psicologia, faz a diferença. Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. Bom, esses TGDs como estavam classificados lá no DSM-4, que era o manual de referência na época da fonte principal da Cielo, eles trazem, assim, prejuízos bem importantes, sabe? E invasivos, Invasivos como? que afetam várias áreas ao mesmo tempo, principalmente a interação social, a comunicação, não só a fala, mas gestos, expressão, tudo isso, e frequentemente aparecem padrões de comportamento mais restritos, repetitivos, sabe? Entendi. E o autismo infantil, a Asperger, são os exemplos que essa fonte principal que a gente está usando aborda, né? Eles se manifestam bem cedo na vida da criança. E o autismo infantil, que talvez seja o mais falado, né? Desde os estudos do Kanner, lá nos anos 40, ele já era visto como uma síndrome comportamental, certo? Com desafios no social, na linguagem. Exato. E o interessante que outras fontes, como a da Adapt Educação e da SBP, mostram é que muitos sinais precoces não são sobre a criança fazer algo estranho, digamos assim. Ah, não. Muitas vezes é sobre a ausência de comportamentos sociais que a gente espera numa certa idade. Tipo, sabe aquele sorriso social do bebê? Aham. Às vezes demora mais para aparecer. Ou então pouco interesse no rosto das pessoas. Ah, entendi. Então, não é só o que a criança faz, mas o que ela deixa de fazer no tempo esperado. Faz sentido. Perfeito, é isso. Contato visual limitado ou ausente, não responder sempre quando chamam pelo nome, atraso na fala. Tipo, não balbuciar? E isso, não balbuciar ali perto de um aninho ou não começar a juntar palavrinhas mais tarde. Outra coisa, pouco interesse em brincadeira de faz de conta, sabe? Aquela imaginação. Sim, sim. Ou então reações muito intensas a sons, luzes, texturas. E um ponto super importante que a Adapt Educação reforça muito: qualquer perda de habilidade. Perda? Como assim? A criança já falava algumas palavras e parou. Já interagia de um jeito e regrediu. Isso é um sinal de alerta máximo, tá? Precisa investigar. Nossa, importante mesmo. E por que essa ênfase toda em perceber cedo? Qual a diferença que faz? É a chave de tudo. A intervenção precoce funciona por causa de uma coisa chamada neuroplasticidade. Ah, já ouvi falar. A capacidade do cérebro de se adaptar, né? Exatamente. E essa capacidade é muito, muito maior nos primeiros anos de vida. Então, se a gente começa a estimular a intervir cedo, os resultados lá na frente podem ser bem melhores. Dá para mudar a trajetória do desenvolvimento, de verdade. Uau. É por isso que existem ferramentas de triagem, como o MChat, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda usar entre 18 e 24 meses. MChat. Isso. Mas olha, atenção, é uma triagem para identificar risco. Não é um diagnóstico, tá? Certo, são o primeiro filtro. Isso. Ele é bem sensível, o que é bom, porque pega a maioria dos casos de risco. Mas, por ser sensível, às vezes pode dar um alarme falso, digamos. Uma criança pode pontuar para risco e não ter TEA. Entendi. Mesmo assim, se der positivo, justifica uma avaliação mais aprofundada. Porque, mesmo que não seja TEA, pode indicar alguma outra questão no desenvolvimento que precisa de atenção. Faz todo sentido. E aí, imagino, entra o psicólogo com mais força, né? Como é essa atuação na prática? Olha, o trabalho do psicólogo é super variado nesse contexto.
desde ajudar na avaliação, no processo para entender o que está acontecendo e chegar a um diagnóstico, Certo. até desenvolver e aplicar terapias. A terapia comportamental, por exemplo, costuma ter resultados bem positivos e tem um papel crucial no aconselhamento familiar. Imagino que para os pais não deve ser fácil. Nem um pouco. É um turbilhão, né? Negação, culpa, medo, luto. O psicólogo ajuda os pais a processarem essas emoções, a entenderem o diagnóstico e, principalmente, orienta sobre como lidar com as dificuldades no dia a dia, como manejar o comportamento, como estimular a criança. Uhum. E não para por aí. Pode dar consultoria para a escola, para ajudar na inclusão, orientar outros profissionais. É um trabalho bem amplo. Parece bem completo. E o que é fascinante aqui é que não pode ser um trabalho isolado. Tem que ser em equipe. Multidisciplinar, Ah, sim. com outros profissionais. Exato. O psicólogo trabalha lado a lado com o pediatra, com o neuropediatra, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional. Cada um traz sua expertise. E juntos definem o plano para a criança. Isso. A equipe avalia as necessidades individuais daquela criança específica. Ela precisa de terapia de integração sensorial para lidar com questões sensoriais. Precisa de apoio nutricional, talvez comunicação alternativa. A equipe define e acompanha. Essa colaboração parece o cenário ideal mesmo. Funciona bem na prática. Então, essa colaboração é o ideal, é fundamental, sem dúvida. Mas aí a gente entra numa questão prática, um desafio para o psicólogo aqui no Brasil, que uma revisão de literatura publicada na PepSIC apontou. Que seria? Isso levanta uma questão importante. Apesar de existirem vários instrumentos de avaliação sendo pesquisados, usados em pesquisa e tal, Sim. falta, no Brasil, testes diagnósticos específicos para a TEA que sejam validados pelo Conselho Federal de Psicologia e liberados para uso profissional através do SATEPSI. SATEPSI. É o sistema que lista os testes psicológicos que o psicólogo pode usar oficialmente na sua prática clínica para fechar diagnósticos. E para a TEA, especificamente, essa revisão apontou uma carência de ferramentas com essa validação formal. Poxa vida. Então, o psicólogo tem um papel central, mas na hora de formalizar o diagnóstico com um teste específico e validado pelo órgão regulador, encontra essa barreira. Exato. É um desafio real na prática clínica atual do psicólogo brasileiro que atua com TEA. Ele precisa usar o raciocínio clínico, a observação, entrevistas, outros instrumentos de avaliação mais gerais, mas a ferramenta diagnóstica específica e formalmente aprovada faz falta. Nossa, complicado. Então, o que tudo isso significa? A gente viu que os TGDs, como o autismo, são condições complexas, que mexem com áreas essenciais do desenvolvimento. Sim. Mas também vimos que a intervenção precoce, feita por uma equipe multidisciplinar bem azeitada, onde o psicólogo tem um papel super importante, isso traz muita esperança, né? Faz uma diferença real para a criança e para a família. Muita diferença. E, sabe, entender melhor essas condições não é importante só para quem convive diretamente com elas. Como assim? Quanto mais a sociedade entende, mais a gente consegue diminuir o estigma, o preconceito e criar um ambiente que seja realmente acolhedor e inclusivo para todo mundo. A informação promove empatia, né? Verdade, um ponto fundamental. E aí fica uma reflexão, né? Considerando essa lacuna que a gente comentou, essa carência de ferramentas diagnósticas específicas para a TEA, formalmente disponíveis para os psicólogos no Brasil, como será que os profissionais e as famílias podem navegar melhor essa jornada para conseguir diagnósticos precisos e o apoio que precisam? Que tipo de avanços, talvez em pesquisa ou em políticas públicas mesmo, poderiam ajudar a preencher essa lacuna? Para garantir que o cuidado certo chegue a quem realmente precisa no tempo certo. Uma pergunta importante para a gente pensar.